Bem-vindo à Tribuna Livre, o lugar onde se discutem as questões políticas, sociais e culturais que nos definem e ao nosso presente e futuro. Eu sou o Henrique Freitas de Arriaga e o tema de hoje é Fim de civilização? No final do século XIX, da rua aos salões, discutia-se a decadência, em particular a portuguesa, a mitologia da pátria, da nação e da identidade nacional. O debate, exacerbado pelo Ultimato inglês de 1890, difundiu-se transversalmente com literatura de âmbito político e social, do romance à poesia, dos panfletos às caricaturas, dos textos doutrinários à pintura. Contribuíram à data para as interpretações dessa decadência nacional Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Antero de Quental, entre outros, como Guerra Junqueiro, da hoje famosa geração de 70. Hoje, mais de um século depois, voltamos a discutir, e à escala global, mais do que a decadência, o fim da civilização ocidental. De que falamos? E quem toma parte neste debate? Já não são os artistas, os intelectuais, hoje são os comentadores televisivos, os analistas políticos, os jornalistas e os ativistas. Esperamos que as notícias da morte da civilização ocidental sejam, como disse Mark Twain sobre o anúncio da sua morte, manifestamente exageradas. Para discutir este passamento, temos connosco Telma Carreira Franco, politóloga e comentadora televisiva, Maria da Graça Bertolo, jornalista, analista política, comentadora, autora e apresentadora do podcast É Hora, e com verdadeiro espírito oitocentista, Pedro Luz Almeida, poeta, cronista e escritor. Comece por si, Maria da Graça. Estamos a viver, de facto, o estertor ocidental? Agradeço o convite para este painel, cumprimento os meus colegas. Em resposta à sua pergunta, eu sou da geração dos chamados baby boomers, dos nascidos depois da Segunda Grande Guerra. O Ocidente que eu herdei quando nasci, das grandes instituições que atravessaram estas 8 décadas, já não existe. Quer dizer, ainda existem estas instituições, mas já não têm o mesmo peso institucional ou social. E está a falar de... Estou a falar da democracia, estou a falar da Igreja Católica, estou a falar mesmo do conhecimento científico ou de uma instituição secular, como o casamento. A matriz que eu herdei quando nasci, de um Ocidente tendencialmente democrata, judaico-cristão, economicamente liberal, está a desfazer-se. A Telma, que é de outra geração, partilha da mesma percepção da Maria da Graça? Eu também agradeço o convite, eu tenho muito gosto de participar desta conversa e já que nos estamos a apresentar geracionalmente, eu estou ali na transição entre os millennials e a geração Z. Eu nasci no final de 1997, ainda no século passado. Eu não sei até que ponto haverá uma percepção diferente das instituições que a Maria da Graça menciona como exemplo, mas parece-me que as instituições são orgânicas, têm um período de crescimento e de maturação e até mesmo de envelhecimento e de morte. Mas estas que a Maria da Graça fala têm resistido porque se têm reformulado. Quer dizer, basta olhar para a Igreja Católica. Ela tornou-se outra depois do Concílio Vaticano II e, com certeza, continuará a evoluir. O peso que tinha quando nasceu, com certeza que não é o mesmo do tempo das Cruzadas. Que despropósito. Não é nada disso. Os valores axiais caíram. Não caíram. Adaptaram-se aos tempos. Que despropósito. A Telma pense. O cidadão comum hoje é confrontado com uma moral fragmentada, com expressão política. Da eutanásia ao aborto, ao sexo,
masculino, feminino ou outros nos documentos de identificação. Os valores mudaram. A mudança de valores nos últimos 60 anos não tem paralelo na história. Isto não são só questões técnicas, de organização ou planeamento. É uma mudança radical. Não me venha cá com as cruzadas. O Pedro concorda com a Maria da Graça? Bom, antes de mais, eu queria agradecer o convite, cumprimentar também os colegas e sinto-me na obrigação de dizer que pertenço à geração X, a geração rasca, o que só pelo nome, como se percebe, não abona muito a meu favor. Portanto, podem dar desconto a tudo que eu disser sem problemas. Eu tenho também que dizer que não sou porta-voz da minha geração. Nós não temos a super autoestima dos millennials, como a Telma, o que é uma pena, nem nascemos no mundo estruturado dos baby boomers como a Maria da Graça. Nós fomos a geração com maior índice de depressão major da adolescência e a primeira a ter os rendimentos mais baixos que a geração predecessora. Portanto, o que é que eu posso dizer? Sim, concordo, e não concordo. Em que ficamos? Bom, durante séculos foi possível seguir o fio do pensamento ocidental. A diferença entre Guinevere e Ana Karenina qual é? É só circunstancial. Em ambos os casos, e embora que entre elas exista uma distância de séculos, o conflito é entre o indivíduo e a sociedade. O eu deve submeter-se aos interesses do nós. Os interesses da paixão devem subalternizar-se aos interesses do casamento. Porque, objetivamente, todos, tanto no romance de Guinevere, quer no romance de Ana Karenina, todos têm razão. E, além disso, as suas próprias razões. O eixo moral prevalecente é o bem da sociedade. Hoje, o eixo é a satisfação do indivíduo. Portanto, isto é também uma ruptura filosófica. Agora, eu tenho que concordar consigo, Maria da Graça. Agora, a questão, e é aqui que eu discordo, é a natureza da alteração da sociedade e a forma como atomizou a experiência que temos dela. Eu não vejo em que é que discordamos. O individualismo ou narcisismo, sei lá, é corrosivo. É evidente que falhamos às instituições que são o garante da matriz judaico-cristã que referiu. Não é? E elas falharam connosco. Agora, isto não é uma estrada de uma só direção, Maria da Graça. Não houve uma geração que tivesse voltado costas a Deus, à Igreja, à família, à pátria, à liberdade, à democracia e a uma economia liberal e global. Não foi assim. E este Ocidente, que ainda temos, assenta em correntes diferentes e que são muitas vezes conflituantes. O Pedro está a falar politicamente? Também. A história não começou ontem. É verdade que o pensamento de uma sociedade global e democrática tem fundas raízes não só gregas, mas estruturalmente cristãs. A radicalidade do cristianismo foi essa, que está na carta, na Epístola de São Paulo aos Gálatas. Nem judeu, nem grego, nem amo, nem senhor. Igualdade e fraternidade. Cabem aqui mais do que no slogan da Revolução Francesa. E a economia global é uma invenção portuguesa quinhentista, mas depois, ao avesso de tudo isto, com o mundo pós-imperial e pós-colonial, chegou a diferença como um lugar social e a reconfiguração unipolar do poder posterior já depois do fim da Guerra Fria. Isso é que é andar aos saltos na história. Onde é que está a ruptura filosófica de que falava? Se calhar com tanto salto perdeu-a pelo caminho. A ruptura é totalizante, Telma. Já não se é um ser biológico. E eu não estou a falar de transhumanismo. Transcendemos a biologia quando o sexo se afirma e declara legalmente, quando a maternidade é deslocalizada para um outro alugado sujeito às leis do mercado. Uma barriga de aluguer. Um filho nos Estados Unidos custa-lhe cerca de $100.000 através de uma boa empresa. Na Ucrânia, para a guerra, era muito mais barato, cerca de 15.000 euros. Na verdade, temos mercados onde as crianças são transacionadas. Eu não sei se isto é suficientemente filosófico para si, Telma, mas a mim deixa-me a pensar, entre outras coisas, nos limites da biologia. Pois, mas é que a desconstrução biológica também serve uma agenda política progressista, não é só filosófica. Oh, por favor, Maria da Graça, não vai entrar no discurso do marxismo cultural, é que já ninguém aguenta. Desculpe, mas é que já ninguém aguenta. A Maria da Graça está a dizer que a desconstrução biológica, seja sob a forma de produção de seres humanos transacionáveis ou sob qualquer outra forma, e já aqui na Tribuna Livre falámos sobre o transhumanismo, a transexualidade e mesmo sobre a afirmação de género,
É um fim civilizacional? Estou, pois. Então, de um lado temos a eutanásia, do outro, o fim da morte, que coincide com o fim do ser humano biológico. Isto é outro mundo. É outra coisa. Concorda, Pedro, que é outro mundo, que estamos a testar os limites da própria humanidade? Bom, o confronto humano sempre foi com a sua finitude, o sexo e a morte. Disto se fez a civilização, a arte, a literatura. É daqui que nascem os versos dos poemas perfeitos como os de Whitman ou de Cesário Verde a dizer das varinas. E algumas à cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Ora, isto é belíssimo. Foi daqui que nasceram as catedrais e Apolo 11. Nós anulamos a biologia, anulamos o sexo, anulamos a procriação. E depois, quando vencemos a morte, anulamos a morte. Nulla, nullus, nullum. Do latim nenhum. Anulamos o humano. A arbitrariedade individual destrói-nos. E não é só no futuro, é hoje. Durante séculos, a medicina serviu a saúde, promoveu a saúde e combateu a doença. Ainda hoje, a medicina serve à saúde, mas também serve à desconstrução do humano. Se não, vejamos. No exemplo que o Pedro deu há pouco da procriação medicamente assistida. Certas características hoje já são manipuláveis, como a cor dos olhos ou sabe lá Deus mais o quê. A gestação não é vivida pela mãe, nem o parto. O filho transaciona-se, o sexo intervenciona-se. A experiência humana é arbitrária e faz parte do mercado, como a tecnologia que o serve. Maria da Graça, desculpe, mas está a recitar Marx. Isto não vai nada bem consigo. Exato. Não, agora fora de brincadeiras. Eu não sei se parte de tudo isto não será resultado de um profundo desejo de destruição da mulher. A mulher, esse mistério, que para o homem é sempre, a um nível incognoscível, ferida. A mãe antes. A mãe onde o próprio homem se gera. A amante depois. O poder misterioso da mulher tem de ser subjugado e tem sido, século após século, até agora, a mulher rasurada, definitivamente. E a ideia de intimidade, de corpo a corpo, casal. Estamos a afastar-nos perigosamente do tema. Por favor, deixe-me concluir. Que hoje uma mulher e um homem sejam jurídica e socialmente iguais em tudo, mas diferentes no resto, já não é aceitável. Hoje a defesa da diversidade é para os animais. Mais depressa se defende o lince ibérico do que a mulher. Ser feminista, de um ponto de vista mais conservador, é quase criminoso. Vejam o que fizeram uma mulher da qualidade da Camille Paglia, que quase a expulsaram da universidade onde dava aulas, erradicaram-no dos jornais, dos artigos, da opinião, e aquilo que ela disse é aquilo que o Pedro está a dizer. Podemos, se quisermos resumir o que aqui discutimos até agora, dizer que este anunciado fim civilizacional se deve a uma decadência ética. Isto para não ficarmos presos num mal-entendido de moral religiosa. No entanto, e apesar das consequências políticas dessa decadência, o país, como essa de Queiroz disse nas farpas, vive uma existência enfastiada. Não é uma existência, é uma expiação. Não nos mobilizamos, Telma? Ainda há pouco o Henrique falava sobre o final do século XIX e mesmo agora citou essa. Ciclicamente há um prenúncio de fim. Na altura do ultimátum britânico, não só não tínhamos capacidade de resposta militar, como o país vivia uma terrível situação política e financeira. Mas ainda assim, tanto essa como outros, e o Pedro, com certeza que saberá melhor do que eu, atribuíam a decadência portuguesa ao caráter moral português, à sua sonolência, à apatia. A apatia resulta da impotência, da pobreza, do sentimento de não haver capacidade de resposta, tal como não havia capacidade de resposta militar. Forças a que não somos capazes de nos opor, mesmo que o desejemos. Quer dizer,
Ninguém sente que é capaz de vencer a tecnologia, ou a inteligência artificial, ou até mesmo o curso da sociedade. Desculpe, mas mais uma vez eu vou ter de discordar. Completamente. Então não vê que este assumo da extrema-direita é uma resposta à desconstrução promovida nos últimos 50 anos? Ou mais, porque Portugal partiu com atraso. A Revolução foi só em 74, mas no resto do mundo ocidental não. E não quer que eu fale em marxismo cultural? Então isto vem de onde? Liberdade não é explorar as possibilidades do ser, desconstruindo o que se é, anulando todos os limites, como dizia o Pedro há pouco. Liberdade é saber quem se é e sê-lo. A liberdade é tornar possível o que sem liberdade não é possível. Nunca foi possível. A liberdade é criativa. Então o Pedro está a dizer que é a liberdade criativa que permite que uma mulher seja mãe com o útero de outra, ou com o óvulo de outra ainda, ou que um homem o seja? Não, Telma, não estou. Isso é outra coisa e não tem nada a ver com liberdade. Tem a ver com a medicina ao serviço do mercado ou apenas com a arbitrariedade individual. Sabem, eu acho que esta confusão vem de longe. Vem de uma radicalização da dualidade platónica. O corpo não é uma decisão do espírito que o habita, não deve ao espírito essa plasticidade. E note que eu não estou a dizer espírito no sentido religioso do Espírito Santo. Se quiser, pode substituir espírito por consciência. Quando se diz, este corpo é meu e pode ser o que eu quiser, homem, mulher, outra coisa qualquer, interface humano-máquina, é a voz de uma autoridade que está a subordinar o corpo, ou não é? Ou seja, há uma existência dual, cíndida. O corpo é o corpo e é também uma experiência espiritual em si mesma, seja na contemplação da beleza ou no amor. Tal como o espírito não deixa de ser uma experiência física. Olhe, por exemplo, a poesia de Santa Teresa d'Ávila, ou mesmo na de São João da Cruz, ou até noutras geografias, como por exemplo a poesia de Mirabai, ou até de um filósofo francês que também é padre, eu agora não me estou a recordar o nome. Chardin, Pierre Teilhard de Chardin. Chardin defendia que somos seres espirituais que vivem uma experiência humana. Entre a poesia e a filosofia já me perdeu, mas garanto-lhe que o meu corpo é meu. Não, Telma. O seu corpo não é seu. Você é o seu corpo. E o seu corpo não pertence a mais ninguém. Ora, isto é completamente diferente. Era o que mais faltava, que o meu corpo pertencesse a quem quer que fosse. É diferente como, Pedro? Quer explicar? Bom, repara. Eu não sei em que mundo é que a Telma vive. Eu explico, Pedro, se me der licença. Quando é o Estado, ou a Igreja, ou uma comunidade a decidir se pode ou não fazer um aborto, de quem é o seu corpo? Ou se pode mudar de sexo, ou dormir com homens ou mulheres, ou pedir a morte assistida, ou viajar para o estrangeiro, usar minissaia, andar de cabelo solto, ou então ser morta pelo pai ou pelo marido por desonra familiar. A Telma parece que não pensa. Explique-me lá, Maria da Graça, como é que os valores axiais judaico-cristãos que vê ruir numa ameaça de fim de civilização, quando é apenas o curso natural dos tempos. Não, explique-me lá como é que esses valores se coadunam com aquilo que me acabou de dizer. Mas passa-lhe pela cabeça que eu não defendo a separação entre o Estado e a Igreja? Não sei. Está a confundir-me com uma daquelas americanas evangélicas que vão para o Congresso com a Bíblia debaixo do braço? Eu defendo a liberdade religiosa. Não defendo o Estado dentro do quarto, muito menos na cama. Nem ponho, nem quero pôr o meu Deus na casa dos outros ou na cama dos outros. Aliás, para a minha vai o que eu quiser. O Pedro está a sentir. Quer comentar? Bom, num Estado democrático, a lei tem de tolerar o que à ética pode ser insuportável e mesmo aquilo que à ética se opõe para manter a neutralidade religiosa. De outra forma, o Estado torna-se uma força coerciva. Por isso é que o Estado tem de ser laico, para que cada um de nós tenha liberdade religiosa. E o que a Maria da Graça está a dizer, entre outras coisas, é que as questões sujeitas à intimidade, à moralidade, não devem configurar a saúde pública. Ora, vejamos. Continua, Pedro, continua. Uma criança, por exemplo, filha de pais testemunhas de Jeová, precisa de uma transfusão de sangue ou morre.
mas os pais não autorizam a transfusão. Se a guarda dessa criança não for rápida e temporariamente retirada aos pais e se o juiz não decidir pela administração do sangue, a lei em vigor é religiosa, não é científica. É ditada por um preceito religioso. Portanto, o valor supremo não é a vida da criança, é a salvaguarda do pecado, que era aqui que eu queria chegar. O mesmo para a liberdade de expressão. O Estado tem de ser sempre laico. A conduta exigida pela lei não pode ser determinada pela conduta exigida pelas religiões. Mas nós sabemos que a base da lei tem tanto de secular como de religioso. Isso, claro, é cultural. Por isso é que há conflitos institucionais em temas como o aborto ou a eutanásia. Deixe-me voltar atrás, Pedro. É pela relação dual e cindida com o corpo, uma relação de anulação por um lado e submissão por outro, que prevê a facilidade política e profundamente transformadora da civilização pelo fim dos limites da biologia ou o transhumanismo? Sim, é uma porta de entrada. Este debate sobre o fim da civilização conforme conhecemos tem de sair para a rua para que possa verter em ação política. A inteligência artificial tem de ser regulada. A memória que temos dos totalitarismos deve inspirar-nos para agirmos independentemente de acreditarmos ou não que esta civilização está moribunda. Talvez seja tarde para nós. Talvez não seja para quem vem depois de nós. Isso cairemos silenciosamente e sem esperança. Quem o ouça, só faltam os cavaleiros do Apocalipse. Vá lá que não são os das cruzadas. É um convite à dissidência em nome da liberdade, Pedro? É um apelo à dissidência política e intelectual em nome da liberdade. O infame rolo compressor. A inexorável marcha da desconstrução, aliada à inteligência artificial, traz-nos uma distopia totalitária e tecnológica. A civilização pós-humana já está em curso. São estes os novos valores, Telma, percebe? Isto não é a natural evolução dos tempos. Isto não tem nada de orgânico. Agora, é preciso pensar que interesses são servidos por este fim civilizacional. E se alinhamos por estes interesses, ou pelo contrário, se defendemos os interesses da experiência humana. Humana, não pós-humana. Telma, sente-se ameaçada por este futuro potencial? De todo. O desconhecido é sempre assustador e não interessa se é um anúncio de igualdade ou fraternidade, como o Pedro referiu acerca do cristianismo, ou se é atravessar o mar de caravela ou o espaço na Apolo. O futuro é sempre desafiador. Eu não tenho saudades do passado. E esta não é a primeira ruptura civilizacional. Apenas foi apresentada assim. Maria da Graça? Será dramático, mas tenho pensado muito naquele momento do triunfo romano em que, enquanto o herói fazia a sua entrada triunfal, lhe sussurravam ao ouvido: Memento mori, lembra-te que morres. Eu penso que nos estão a servir o herói que nos vai libertar da tirania do tempo, sem nos sussurrarem ao ouvido o preço da imortalidade. A morte da civilização humana. Pedro? Bom, eu pensei que teríamos ainda tempo aqui para discutir algumas notas, como a perda democrática, o crescimento dos regimes autoritários e a forma como colaboram com o crepúsculo civilizacional. Não temos. O seu comentário final? Bom, assim sendo, eu vou usar as palavras de Cristina Campo. Seja breve, por favor. Muito bem, permitam-me que leia. Dantes o poeta existia para nomear as coisas, como se existissem pela primeira vez, como se fosse o dia da criação. Hoje em dia ele parece existir para se despedir delas, para as recordar aos homens, terna e dolorosamente, antes que sejam extintas, para escrever os seus nomes na água, nessa mesma vaga que daí a pouco os arrastará consigo. Obrigado a todos. Obrigado e até à próxima Tribuna Livre.